Ingredientes da esponja: 50 gramas de farinha, 25 gramas de açúcar, 9 gramas de fermento biológico seco e 70 gramas de água morna, mais ou menos 38 graus por aí, um pouquinho menos. Ingredientes da massa: 200 gramas de farinha de trigo, 65 gramas de açúcar, 80 gramas de frutas cristalizadas e 80 gramas de uvas passa, 2 gemas, 40 gramas de manteiga, 2,5 gramas de sal, 1 colher de sopa de glicerina vegetal bidestilada, as essências que já estão aqui misturadas são 2 colheres de sopa de essência de panetone, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de conhaque Cointreau. Esse último é opcional. E no final são 90 gramas de água, mas nós vamos usar a água da hidratação das frutas cristalizadas. A primeira etapa é a hidratação das frutas cristalizadas. A gente vai colocar as frutas numa panelinha. Aí a gente vai cobrir as frutas com água gelada. Aí a gente vai levar ao fogo até abrir fervura. Quando abrir fervura, desliga o fogo, coa as frutas numa peneira bem coadinho, reserva a água que a gente vai usar para fazer a massa e espalha as frutas num pano seco em um local bem ventilado para que elas possam ir secando. A segunda etapa é fazer a esponja. Então a gente vai pegar uma vasilhazinha, colocar a farinha, o açúcar, fermento, misturar um pouquinho e agora adicionar a água morna, mexendo bem. Dissolvendo bem a farinha até formar um cremezinho. Aí, pronto, ó, ele vira um creminho bem lisinho. Agora a gente vai cobrir essa vasilha com um filme PVC. E deixar ele descansar por 15 minutos
dentro do micro-ondas. Num lugar que seja abafado, que não tenha ventilação. Dentro do micro-ondas, 15 minutos. Agora fazer a massa. Então a gente pega a vasilha da batedeira mesmo, coloca a farinha, o açúcar, o sal, as gemas, as essências, enche um pouco isso, e vai colocando a água. Agora a gente coloca uma colher caprichada da glicerina vegetal bidestilada. Eu deixo encher a colher e até vazar um pouco. Pronto, já está bem mexido. Agora a gente vai incorporar a esponja que estava descansando. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o que ela cresceu. Não sei se dá para enxergar, mas até o plástico, o filme está estufado. Né? Tirar esse plástico. E agora a gente incorpora a esponja. Tá bem airada. Misturo isso aqui. Por último, a gente coloca a manteiga. Uma coisa que eu esqueci de falar, todos os ingredientes da massa
a gente tem que usar temperatura ambiente. A manteiga, os ovos, tem que tirar da geladeira antes, para que eles não fiquem gelados. Bom, com a manteiga aqui dentro, a gente vai bater a massa na batedeira com o batedor de massa pesada. E aí a gente pode precisar colocar um pouquinho de farinha, aí de acordo com o ponto que a massa tiver. Mas com muito cuidado, para ela não ficar dura. Então agora vamos colocar para bater. Se não tem um tempo certo, gira em torno de 10 minutos. Depois que ela bater um tempo, a gente aumenta mais a velocidade. E pode colocar eventualmente um pouquinho de farinha se sentir que precisa. Mas a massa tem que ficar elástica, bem elástica. Pronto, a massa está pronta. Levou mais ou menos uns 10 minutos sovando. E eu precisei acrescentar um pouco de farinha. No meu caso aqui, acabou entrando mais uma colher de farinha, para ficar no ponto certo. A massa ela tem que ficar o que eles chamam de ponto de véu. Ela tem que abrir, esticar e ficar quase transparente, que é o que eles chamam de ponto de véu. Eu untei essa vasilha aqui com óleo e vou untar minha mão também um pouquinho, para não grudar a massa. E a gente vai transferir a massa da vasilha, da batedeira, para essa vasilha untada. E a gente vai cobrir essa vasilha com plástico filme. Pronto. Aí você pega um copo, coloca 200 ml de água mais ou menos e põe no micro-ondas por 2 minutos, 2 minutos e pouco, ou até ele abrir fervura, até a água abrir fervura no copo. Aí pode desligar. Coloca esse copo no cantinho do micro-ondas e aí coloca essa massa coberta com filme PVC para descansar por meia hora. Pronto. A massa descansou 30 minutos. Ela dá uma crescidinha. Não é uma super crescida, mas ela dá uma crescidinha. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos montar a bancada com um pouco de óleo. E as mãos também. E vamos colocar a massa aqui. Ela desgruda bem. Agora a gente vai dar uma abrida
né? Vamos abrir um pouco essa massa, olha como ela fica elástica. A gente vai abrir bem essa massa e vai espalhar aqui em cima dela as frutas que a gente hidratou e depois deixou secando. E vamos fechar a massa com as frutas dentro. E colocar a massa na forminha. Dar uma boa empurrada na massa para ocupar bem a forminha, os laterais e o fundo. Então dá uma apertadinha nela. Pronto. Agora nós vamos ligar o forno no máximo por 1 minuto, 1 minuto e meio, para ele ficar ligeiramente aquecido, né? Morninho por dentro. E vamos colocar a forminha com a massa dentro do forno, coberto com um pano seco, para descansar por 1 hora. Então, no forno a gente coloca uma vasilha com água embaixo para manter o forno úmido. Coloca água suficiente para aguentar aí mais ou menos 1 hora de forno, para não secar. A massa já descansou 1 hora, eu tirei do forno. Ela dá mais uma crescidinha, também pequena, não é uma super crescida, mas ela dá uma crescidinha. O crescimento mesmo agora vai se dar durante o processo de assar no forno. Eu já aqueci o forno, pré-aqueci o forno a 180 graus durante 10 minutos. E agora eu vou pincelar clara de ovo das gemas que a gente utilizou aqui em cima da massa. Isso é para deixar a casquinha mais macia. Pronto. Agora ele vai para o forno e vai assar por aproximadamente 50 a 60 minutos, vai variar de forno para forno. Ó, 60 minutos demorou, tá assado. Acabei de tirar do forno, tá bonito, cresceu. Agora o que você faz é pegar um guardanapo, um pano de prato limpo, molha bem molhadinho e torce, deixa ele bem úmido. E aí coloca o pano em cima do panetone, com bastante contato nessa parte superior aqui, que é para as casquinhas que vão se formar ficarem macias. Ajudar a mantê-las macias. Ela tá macia, mas com esse pano úmido em cima é mais garantido. Deixa assim por meia hora, depois tira o pano, espera esfriar para experimentar. Depois que estiver frio a gente termina isso aqui.
Ele ainda não está suficientemente frio, ele está meio morno ainda, mas eu estou com pressa. Então eu vou cortar para ver como é que ficou. Aparentemente, tá bom. Nossa, mano. Quase caiu. Tá bem bom, viu? Ó. Hum. Hum. Espetacular. Muito bom. Nossa, tá bom mesmo. Muito bom. É isso aí.